Bom dia! E se você precisar escrever uma narrativa? O que é narrar? Como é que se faz isso? Meu nome é Dora Guimarães, eu sou cantora, compositora e escritora e esse é o canal UTI do Texto. Bom, como é que a gente narra alguma coisa? Quando você presencia um fato, vamos dizer uma batida no trânsito, alguma coisa do tipo, e as pessoas assistem e se dispõem a contar o fato. A polícia vai pedir para que você vá até a delegacia para que você conte aquele fato e seja registrado. Isso é uma narração. Isso que você vai fazer na delegacia, esse testemunho, vai testemunhar a respeito, você está fazendo uma narração. O jornal, ele é especializado em contar coisas que ocorreram no nosso dia a dia. Então, todo dia que você compra o jornal, você abre lá os artigos, os textos que você lê. Eu diria que entre 70% e 80% são narrativas. Ele conta o que aconteceu na cidade, o que está acontecendo no mundo, como ocorreram os fatos, então são narrativas. Quando você conta uma história para um amigo, vamos dizer, você conta uma piada para um amigo. Tem a piadinha, é um fato fictício, mas você vai contar tudo o que aconteceu para chegar ao final da piada. Isso é uma narrativa. Quando você fofoca a respeito de alguém, você fala, porque saiu com outro, contou, traiu o marido, fez isso, fez aquilo. Isso é uma narração. Você está narrando alguma coisa, é uma fofoca, mas você está narrando. Verídico ou não, talvez você exagere também, isso é uma narração. E eu costumo dizer que o mentiroso, ele é um narrador. Já chego lá, já. Bom, então a narração ela pode ser real, que você vai narrar, vamos dizer, você vai na polícia, você vai narrar o fato real, como ele foi, com as suas palavras, do jeito que você entendeu aquilo. A narração pode ser também fictícia. A piada que eu falei antes, ela é ficção, é uma invenção. E pode ser também uma mistura, uma mescla de fato real com fato fictício. Agora eu chego no mentiroso. O mentiroso ele se baseia no fato real para aumentar, para exagerar, para contar coisas que talvez ele ache que ele vai ficar em evidência. Então ele mente baseado em fatos reais, ele aumenta, ele adiciona fatos. Tá? Isso também é uma narração. Então você pode ter a narrativa real, a narrativa fictícia e a mescla. São 3 tipos e a mescla dessas duas anteriores, que a real e a fictícia. Existem outras formas de narrar. A gente vai falar aqui em escrita, mas eu fui uma vez assistir um mímico. O mímico não abre a boca, o mímico não escreve nada, mas ele narra com os movimentos dele. Movimentos muito específicos para que você entenda o que ele quer dizer com aquilo. Então, a narração se faz só com movimentos. Também tem, vamos dizer, o quadrinho, as tiras de jornal que às vezes não tem palavras. O desenhista ele tem que reproduzir gestos que o ser humano teria, ou apontar coisas, para que também se entenda o que ele quer dizer. Isso também é uma narração, tá? Ele também está narrando alguma coisa. Quando você escreve, como eu já disse em outro vídeo, a escrita ela é falha, ela não reproduz exatamente o que você poderia mostrar contando. Porque quando você conta alguma coisa, você tem o seu gestual, sua expressão facial, você tem coisas que você pode apontar,
existe uma série de coisas que criam um contexto para que seja inteligível o que você está dizendo, tá? Na escrita isso fica um pouco mais difícil, sem ter esses benefícios da história contada oralmente. Porque nós somos visuais. E eu já falei em outro vídeo que a escrita ela é falha, porque quando se escreve, você não vê o todo. Por isso mesmo, quando se escreve, se especifica muito bem, se descreve muito bem tudo o que se viu. O escritor, ele pode fazer o texto narrando como se fosse ele, um dos personagens, ele vendo o texto de dentro. Ele faz parte de toda aquela história que ele vai contar. E ele também pode fazer uma narrativa onde ele está de fora. Ele se coloca no lugar de observador e vai contando o que está acontecendo, o que aconteceu no texto. Então eu vou ler para vocês um texto de um autor chamado Raymond Carver, do conto Night School. Ele se coloca como primeira pessoa, ele está dentro do texto. Meu casamento acabara de ruir. Não conseguia encontrar trabalho. Tinha arranjado uma namorada, mas ela não estava na cidade. Lá estava eu no bar tomando uma cerveja e havia duas mulheres sentadas a alguns bancos de distância. A certa altura, uma delas começou a falar comigo. Você tem carro? Tenho, mas não estou com ele, respondi. Então você percebe que ele fala, meu casamento ruiu, as mulheres estavam a alguns bancos de distância, no caso dele, e ele, quando responde, ele escreve, respondi. Esse é um narrador que também é personagem. Ele está contando a respeito do que estava acontecendo naquele momento. Isso é o discurso em primeira pessoa. Bom, a gente tem também o discurso onde o narrador ele fica de fora. O escritor se coloca como narrador que observa, tá? Então ele vai falar de tudo como se fosse o outro. Ele vai falar do outro, ele não vai falar dele. Então esse é o discurso em terceira pessoa. Eu vou ler alguma coisa aqui. Aqui. Do livro, do conto Casa do Soldado, do Ernest Hemingway. Ele não queria consequência alguma. Ele não queria consequência alguma. Não queria nunca mais consequência alguma. Queria continuar vivendo sem nenhuma consequência. Porque, na verdade, não precisava de uma garota. O exército lhe ensinara isso. Não havia mal em fingir que precisava ter uma garota. Quase todo mundo fazia isso. Mas não era verdade. Ninguém precisava de uma garota. O curioso era isso. Então ele está falando do outro. O que o outro pensava, o que o outro queria dizer, o que o outro sentia, o que o outro aprendeu no exército. Esse é o discurso em terceira pessoa. Ele observa e conta a história. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o discurso. O discurso pode ser direto, que é como as personagens falam. Então eu vou ler um texto aqui do conto de Machado de Assis, Fernando e Fernanda. O discurso direto, ele fica assim. Mas Fernanda, estremecendo à vista da letra e do mimo do papel, guardou a carta,
mandando embora o escravo. Agora vem o discurso direto. De quem é essa carta? É de mamãe. Soares estremeceu. Por que não a lês? Já sei o que é. Oh, é demais. E levantando-se de sua cadeira, dirigiu-se para Fernanda. Vamos ler essa carta. Depois. Não, há de ser já. Então esse é o discurso direto. A personagem está falando e está sendo escrito como ela está falando. Não precisa explicação, que não sei o que uma pessoa falou, outra pessoa disse, outra pessoa respondeu. O outro tipo é o discurso indireto, que é o contrário desse. Tudo que se fala é explicado. Então eu vou ler outra parte do Fernando e Fernanda do Machado de Assis e vocês vão ver a diferença. Um dia Soares, tendo previamente indagado das posses de Fernanda, foi autorizado por esta a pedi-la em casamento. Madalena não deu logo seu consentimento. Quis antes consultar Fernanda e ver até que ponto era séria a nova resolução de sua filha. Fernanda declarou amar deveras o rapaz e fez depender a sua vida e felicidade de tal casamento. Madalena julgou dever guiar aquele coração que lhe parecia transviado. Foi luta vã. Fernanda estava inabalável. Depois de 3 dias de trabalho, Madalena declarou a Fernanda que consentia no casamento e mandou chamar Soares para dizer-lhe a mesma coisa. Vocês percebem que aqui... Vamos deixar o avião passar? Vocês percebem que aqui o texto explica que ele disse, que ela disse, que ele perguntou, que ele quis saber das posses dela e que ela disse amar deveras o rapaz, mas nada foi reproduzido como eles falaram. Isso é o discurso indireto. Não foi reproduzido exatamente como foi falado ou como se pensa que foi falado, ok? E tem o discurso indireto livre, que é uma mescla dos dois. Eu vou pegar um texto aqui, que é do Graciliano Ramos. O Graciliano, na realidade, nesse texto e em textos de discurso indireto livre, se faz uma mescla onde as pessoas contam as histórias a partir delas, como se fosse um discurso indireto, mas em dado momento elas começam a pensar as coisas, falar consigo mesmas. É um discurso mais complexo para escrever, mas eu vou ler esse do Graciliano Ramos em Vidas Secas. Fabiano ouviu o falatório desconexo do bêbado, caiu numa indecisão dolorosa. Ele também dizia palavras sem sentido, conversava à toa, mas irou-se com a comparação. Deu marradas na parede. Era bruto, sim, senhor. Nunca havia aprendido. Não sabia explicar-se. Estava preso por isso? Como era? Então mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? Essas últimas frases onde ele pergunta, ele faz perguntas, essas são do discurso direto. Então ele antes explica tudo, como o bêbado era, o que ele se irou, que falava à toa, mas depois ele começa a descrever o que ele estaria pensando, tá? Então isso é o discurso indireto livre. Ele é misturado. Ele é um pouco difícil de fazer, de organizar, mas com o tempo você se habitua a fazer e fica mais fácil. Revisando. A narrativa pode ser
real, ela pode ser fictícia e ela pode ser uma mescla das três. Então você tem três coisas para entender aqui. Você pode contar como ela é, que é o caso do jornal. Você pode fazer uma piada, que é uma ficção. Ou vamos lembrar a história do mentiroso, que ele pega o fato real e acrescenta coisas. A bel prazer, ele inventa coisas, tá? São três formas. Mas tem mais duas, que é a gestual ou a desenhada nos quadrinhos, né? Você desenha, mas ela é baseada na mímica, né? Na expressão facial, no gestual. E você pode fazer essa narrativa em primeira pessoa, que é quando o narrador ele está no contexto da história, então ele conta em primeira pessoa. Tem o discurso em terceira pessoa, que é quando o narrador observa e ele fala do outro, dos outros. Ele conta o que está acontecendo, mas ele não tem nada a ver. Ele é um observador de fora, contando sobre os outros, sobre as personagens, tá? Aí você tem o discurso direto, desculpa, o discurso direto, que é como os personagens estão falando, aquilo é transcrito exatamente como seria falado pelo personagem. Tem o discurso indireto, que é quando, durante a redação do texto, o narrador vai explicando, o escritor vai fazendo às vezes do narrador, explicando quem falou, quem disse o quê, mas não exatamente como aquela personagem iria falar. E tem o discurso indireto livre, que mescla os dois. É um pouco mais complicado às vezes de escrever, mas mescla o discurso direto e o indireto. Bom, para você fazer uma narração, é bom que você faça uma escolha do que você vai fazer, como você vai narrar. Então você escolhe se é primeira pessoa ou terceira pessoa, se é discurso direto ou indireto, se é indireto livre, se é uma ficção, se é um fato real, ou se é uma mescla também do real com o imaginário. E você pode também, o narrador também pode se colocar na posição de algo animado ou inanimado, um ser humano, um cachorro, um objeto inanimado, uma pedra, o que pensaria a pedra, o que diria uma pedra. Tudo isso faz parte, essa colocação vai fazer parte, claro, da ficção. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E exercitem, exercitar é importante. Você não vai aprender só com teorias. Você vai aprender tentando fazer o que você ouviu aqui e se satisfazendo, tendo prazer em escrever esses textos. Bom, pessoal, é isso. Hoje foi um pouquinho difícil, passou avião, tudo. Eu peço desculpas porque o ambiente hoje está barulhento. Eu tive que cortar algumas vezes o vídeo, mas tá aí. É isso, narrar é contar uma história. Se você tá gostando, dá um like. E agora eu vou estar aqui de terças e quintas. A semana passada eu não pude colocar no ar. A pessoa ainda tá confusa com o YouTube, com o Facebook. Ainda faz uma certa confusão para postar um vídeo. Mas eu acho que essa semana em diante, terças e quintas, logo cedo eu vou postar os vídeos. E se você tiver algum comentário, quiser dar alguma sugestão de vídeo,
pode escrever nos comentários, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. Vem comigo. Tchau.